Vamos lá, próxima pergunta. Boa noite, Pavinato. Boa noite àqueles que acompanham os Tremas nos Us. Meu nome é Alexandre Pittori, da Rádio Auriverde de Bauru. Uma honra estar aqui, Pavi, para te parabenizar, te encorajar e te fortalecer nessa luta. Pavi, nós fizemos inclusive uma enquete hoje pela manhã na rádio com mais de 13 mil votos, e todos, praticamente todos, né, a esmagadora maioria, quase 95% da nossa audiência, dizendo que apoia, né, aquilo que você está promovendo, a tua luta, que também é a nossa a partir de agora. Mas a dúvida é, Pavi, e qual a percepção que você teve da postura dos congressistas ontem que participavam ali daquela comissão? Qual foi a tua percepção da participação destes? Eu sabia que eu estava reconhecendo esta voz. De quem é esta voz? Mas vamos lá. Qual foi a minha impressão? É uma pergunta complicada essa, complexa. Porque, é claro, principalmente dos parlamentares que lá estavam, né? E eu falo da personalidade de dois desses parlamentares. Né? O primeiro é o senador Girão. O senador Girão, que é a bondade em pessoa. E o senador Magno Malta. O senador Magno Malta, ele compra os problemas até de quem não votou nele, como se ele fosse uma mãe. Como se ele fosse uma... É uma coisa leonina. É uma coisa leonina. E, em especial, os deputados da direita que estavam lá, eu notei um certo desespero, porque, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten, que para mim ele é a pessoa mais combativa de maneira responsável, porque ele sabe bem usar, articular as palavras. Mas apesar de toda a ética que ele imprime, né, nos seus discursos, e que são discursos bastante duros, eu gostaria muito de fazer discurso como o Marcel Van Hatten, porque ele não perde a estribeira, né? Ele não cai para a piada. Ele se vê num meio de pessoas que não são tão afeitas à coisa pública, ao espírito republicano. Então parece um pouco sufocante eles estarem lá fazendo, eu não vou dizer nem o certo, né? Porque vai fazer, você diz o que é certo de acordo com as suas ideologias, aí você fala de certo e errado. Não, eu vou falar o correto com relação à lei, o correto com relação à democracia, o correto com relação à transparência, o correto com relação aos anseios da população, o correto em relação a explicar, tanto na tribuna para os seus pares, quanto para o seu eleitorado, quanto para o país, aquilo que está acontecendo. Então, eu senti muita angústia. E essa é uma angústia dos advogados que estavam lá presentes, são os advogados das famílias do 8 de janeiro, que são os parlamentares da direita, e diante dessa angústia, que eu compartilho essa angústia com eles, eu pensei o seguinte: esta representação que eu acabei de apresentar à PGR, na verdade, ela significa o quê? Para todos os brasileiros. Porque ela tem um significado para Jane, que é a viúva do Clezão, e para as filhas dele, para Késia e para Ana Luísa, que é o significado de ver justiça pelo pai. E eu não sei o que é a perda de um pai. A Mafê fez assim com a cabeça, mas ela também não sabe o que é a perda de um pai em situações injustas, porque o pai dela teve uma boa vida e ele faleceu bem amparado com o amor dos filhos e da esposa e da neta. Agora, o que é perder um pai nas condições da Jane, da Késia e da Ana Luísa? Então, ela tem um significado para a família, que é quem promove a ação, e eu sou advogado dela. Mas ela tem também um significado para todos os brasileiros, para mim, para você que é de direita, e tem um significado também para você que é de esquerda. Por quê? Porque ela significa, para o bem ou para o mal, o fim da angústia, inclusive dos parlamentares de direita. Porque esta ação, essa representação que pede ao Ministério Público da União que denuncie o Alexandre de Moraes, porque por uma conduta só praticou 3 crimes diferentes, a depender do que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público da União, fizer, isso vai ser uma resposta a um alento, o fim de uma angústia, porque angústia é incerteza, angústia não é medo. Angústia não é medo
de algo que está acontecendo. Angústia é o medo do incerto. Angústia é, ele vai gostar de mim ou não vai? Angústia é, eu vou ser contratado ou não vou? Angústia é, eu vou ganhar na Mega Sena ou não vou? Angústia é, eu vou ganhar esse processo ou não vou? Angústia é, eu vou ser feliz ou não vou? Agora, quando eu tenho medo de uma situação posta, eu não tenho angústia. Eu sei que é aquilo. E a angústia de um parlamentar é aquela, eu sou um parlamentar. Eu sou parte de um poder da República. A Constituição diz que eu posso, mas por mais que eu faça, nada consigo. Por quê? Porque é um silêncio. Um silêncio não. Há um discurso de que nós somos um Estado democrático de direito. E se eu faço parte de um poder e por mais que eu faça, nada consigo, eu estou no Estado democrático de direito, mas eu faço muito, não consigo nada, que poder é esse? Então eu estou numa incerteza. Então, para todos os brasileiros, essa representação significa o seguinte, prestem atenção. Nós vivemos hoje um discurso oficial de que somos um Estado democrático de direito. A democracia, que só existe num Estado de direito, ela requer, portanto, óbvio, o direito. E o direito não é mandamento. Mandamento é o que está na tábua de Moisés. Que mandamento quem dá é Deus. Porque um mandamento, a humanidade está debaixo de 10 mandamentos. A humanidade está debaixo do mandamento do amor de Jesus Cristo. É um mandamento. Então, quem é dono do mandamento não precisa cumprir. Somos só nós. Se Deus descumprir um dos 10 mandamentos, o que acontece com ele? Nada, ele é Deus. Agora, o direito é diferente, porque o direito ele tem que estar acima de todos os seres humanos. Seja ele ministro do STF, seja presidente da República, seja catador de lixo, seja ele policial, seja ele professor, seja ele advogado, seja ele médico. Então, o fato de ter sido levado uma representação demonstrada de maneira tão cristalina, e eu perguntei a meus antigos professores do Lago São Francisco, o que eu fiz foi correto? Juridicamente perfeito. Pronto, ganhei estrelinha dos meus velhos professores. Não escrevi nenhuma bobagem. A depender do Ministério Público, da União, se ele denunciar, vai acabar a angústia dos parlamentares de direita e também vai dizer ao cidadão de esquerda ou de direita que sim, nós temos uma democracia e por mais que ela seja falha, ela ainda respira. Por quê? Porque a lei está acima de um ministro do STF. Agora, se ela não denunciar, também é o fim da angústia para o deputado, para o senador de direita. Porque vai dizer, por mais que você faça, estando num poder e não consiga, não tenha mais dúvida, você faz parte de um teatro, que na verdade você não tem poder nenhum. Porque se uma denúncia não for feita, o que vai estar se dizendo a todo cidadão, seja ele de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, da dança do tchaco, é o seguinte, ministros do STF estão acima da lei. Na verdade, essa resposta é isso. Tem denúncia? O ministro do STF está debaixo da lei. Muito bem. Pode até ser inocentado no julgamento, mas ele está debaixo da lei. Ele vai responder a um processo, como qualquer pessoa, que o direito está acima de todas as pessoas. Se ele dizer, não, não vou denunciar, ele está dizendo o seguinte, os ministros do STF estão acima da lei. Então é o fim da angústia para o parlamentar de direita. Olha, você faz parte de uma farsa, isso não é uma democracia, e a gente já sabe que não, a gente não precisa ficar angustiado também. É só a gente ter medo, que a gente tenha certeza de que nós temos uma casta no Brasil que está acima da lei e que nós somos súditos e que eles se consideram Deus, porque só Deus está acima da lei.